primeiro desafio foi a prova objetiva. Anderson, como é essa prova objetiva? Como é esse monstro que derruba, sei lá, 80% dos candidatos? Marcelo, 60% dos candidatos? Tem coisa que você tem que saber. Exatamente. É claro que dentro da matéria pode cair uma outra coisa que você não teve tempo de estudar ou sequer viu. Você fala, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tudo bem, mas o básico você tem que saber. O que eu posso dizer é o seguinte. O edital diz que a prova teórica ela tem até 100 questões. Não diz quantas. No meu credenciamento caiu 50. Eu acho que o padrão é 50. Eu nunca ouvi falar de outra quantidade de questões. Mas no edital já teve maiores. Ultimamente, 50. No edital sai realmente até 100. No meu caso, foram 50 questões. Tem aquele critério de cada erro anula meio ponto da prova. A prova vale 100 pontos, cada questão vale 2 pontos, cada erro anula meio ponto. Então, 4 questões erradas matam uma questão certa. Aí fica aquele dilema. Vai chutar ou vai... Tem coisa que você, quando lê, você fala, isso aqui não pode estar certo. Eu não lembro direito, mas não pode estar certo. Aí dá até por exclusão você chutar. Mas eu fiquei desconfortável com algumas coisas. Teve lá umas 2 ou 3 questões, Marcelo, que eu falei, cara, aqui não dá. Não tenho a menor ideia. E é natural. Nós não temos, quer dizer, nós buscamos isso, mas nós sabemos que não há como adivinhar e colocar em um curso 100% das possibilidades. Tanto é que dificilmente alguém fecha a prova com 100%. Assim, dificilmente. Mas você tem que estar num nível de conhecimento tal que te permita fazer o necessário. Veja que não é a nota que conta, é ser aprovado ou não. Então, se você tem um nível de conhecimento que te permita fazer com uma certa folga, nervosismo atrapalha, preocupação com o desconhecido atrapalha, o tempo te atrapalha, tudo te atrapalha. Então, você chega com uma folga e, mesmo que você tenha um rendimento aquém daquilo que você teria, você ainda consegue aprovação. Claro. Então, é óbvio que vai ter uma questão ou outra que, caraca, nunca ouvi falar. Mas todas as outras que eu precisava, eu acertei, que foi o caso do Anderson, né? Ô Marcelo, as questões, o que eu achei, não acho que houve pegadinha nenhuma. Certo. Mas as questões eram muito longas. Tinham questões com 4 alternativas gigantescas. Então, eu confesso a você que não é que caiu algum assunto que eu disse, eu nunca ouvi falar disso. Caíram temas que eu falo, cara, eu não sei diferenciar um do outro, porque essa diferença aqui está ali ou no texto da lei, ou num termo técnico que eu não lembro o conceito. Não dá. Mas, de qualquer forma, o padrão, para mim, não sei, você é concurseiro, não sei como é que você ensina os seus alunos. Eu vou resolvendo a prova e quando eu encontro uma questão que eu penso, peraí, deixa eu ler isso aqui de novo, não, pulo, eu vou para a próxima. Eu vou fazendo todas as que eu sei. Exatamente. Depois eu volto lá e falo, agora vou ler isso aqui direito, porque ficou confuso. Travou. Então eu fiz isso, mas confesso a você que 2 horas para essas 50 questões bem longas é um tempo bem curto. Você tem que ser ágil, não dá para ficar namorando com a questão, não. Eu vou abrir um parêntese para falar rapidinho de algumas técnicas que eu considero importantes. Primeiro, técnica de resolução de prova. Chegou, não fica torrando o cérebro com uma questão que está muito complexa, não, cara. Pula e vai para a próxima, porque na próxima ela pode estar mais fácil e você queimou o seu cérebro se matando com o anterior. Então vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Vai marcando as que você tem certeza. Aquelas que você coloca interrogação e depois você volta com mais calma. Dá a impressão que você está perdendo tempo, mas seu cérebro está processando, está trabalhando. Outro ponto importante, questões de múltipla escolha, normalmente, 2 ou 3 alternativas são absurdas, são bem diferentes que você já corta. Ficando ali, quando tem dúvida, entre 1 ou 2 ou 3 alternativas, normalmente 2 alternativas. Depois dessa sua dica aqui, acho que eu vou gravar um vídeo específico com dicas sobre resolução de prova. Porque, por exemplo, a gestão do tempo é essencial. A gente já teve aluno aqui que mandou muito bem na prova e não teve tempo de passar o gabarito. E o policial foi lá e tomou a prova dele. Cara, que desespero. Mas continua aí, Anderson. A prova, no geral, concentração, interpretação, muita interpretação de texto e muito sim, mas
não achei assim, pelo menos aquelas pegadinhas, joguinho de palavra e bobeirinhas, eu achei que a prova estava muito bem escrita, muito séria, muito completa. Então, questões de descredenciamento de IAT, uma série de regras de instrutor de armamento e tiro, caiu bastante. Caiu muita segurança, caiu balística, caiu primeiros socorros. Agora, o que não caiu? Curioso isso. Não caiu nada na prova escrita sobre nomenclatura de peças de armas. É Certo? para ficar puto, né, cara? Fala a verdade. Mas veja, não Normalmente caiu para todas você, não têm. caiu para ninguém. A gente tem que pensar nisso também. Tudo bem, mas por outro lado, não significa que não possa cair na próxima, né? Esse comentário também é desta prova que É da acabou de prova acontecer, objetiva, exatamente, em e São Paulo. descredenciamento. É. Veja, como é que Outra, funciona a elaboração da prova, só para a galera se ligar. É um banco de questões elaborado pelos instrutores da Polícia Federal e o cara vai lá e pinça. Então, a próxima prova pode ter uma composição completamente diferente dessa que nós estamos, por isso a necessidade de uma preparação completa, tá? é isso aí. Como o Anderson fez. Ah, eu acho que não vai cair tal disciplina e não vou estudar. Se Não lascou. vai nessa. Não vai Perdeu, não nessa. cai nessa. Pode continuar, doutor. Outra coisa, não caiu nada sobre crimes, É, penas, porte ilegal de arma, posse ilegal de arma, disparo de arma de fogo, contrabando de arma de fogo, tudo isso está lá no final do Estatuto do Desarmamento. Normalmente cai bastante isso daí também. normalmente deveria cair, né? Zero, zero, zero. Mesmo porque é Nada importante o sobre instrutor equipamentos. ensinar isso para o seu aluno. O aluno, por exemplo, não entende a diferença de porte e posse. Normalmente a pessoa É, não sabe. E legítima mas é defesa, algo, menos ainda. Por é isso que a algo nossa que pós-graduação está muito legal. Na pós-graduação, nós temos lá 2 juízes e um delegado ensinando vários pontos, inclusive a legítima defesa do ponto de vista jurídico. Porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas compraram para se defender e não sabe o que é legítima defesa, que é a condição que você pode tirar de outra pessoa. As pessoas não sabem o que é. Mas diga aí, Anderson, realmente não caíram outra, os crimes, então. não. Outra coisa que não caiu foi nada sobre pane, resolução de pane na prova escrita, não apareceu nada. Nomenclaturas de panes, normalmente, também às vezes aparece alguma coisa, e não caiu nada sobre quadro de análise de tiro. Se não me engano, já teve provas em que aparecem imagens para você analisar, Isso, né, analisar e marcar. por que os Estão num disparos canto estão ou no indo, outro. etc. Nesse caso aí, não teve Inclusive, nada temos sobre uma aula quadro lá de no análise nosso de tiro. curso. Eu gravei essa aula sobre Muito boa, muito boa, análise de muito boa. aulas. Análise É. de aulas. Sim. Então, mas de um modo geral, a prova foi bastante abrangente. Agora, para o pessoal entender como é que funciona, você chega num tremendo auditório, senta cadeira sim, cadeira não, todo mundo. Eles distribuem provas totalmente misturadas. As questões são as mesmas, mas elas estão fora de ordem. Eu desconfio que até as respostas estão fora de ordem. Então, tem prova A, prova B, prova C, prova D. Eles dão as provas de modo que quem está próximo um do outro não consegue estar próximo de alguém que tem a mesma prova que você, para evitar qualquer tipo de trapaça. E com a prova na mão, marca o tempo, 2 horas, bota lá no telão o tempo correndo. Depois que você termina a prova, que você passa no gabarito, Marcelo, eles usam um aplicativo no celular em que eles fotografam o seu gabarito e o aplicativo já corrige a prova e já registra quem é você, quais foram seus acertos, qual é a sua nota, de modo que quando o último entrega, Já poucos tem minutos depois, o já tem o resultado. resultado. Eles já põem o resultado no site da Polícia Federal, lá na parte de credenciamento, e você a sua hora de recorrer caso você discorde de alguma questão. Então, o interessante é isso. Entra todo mundo, faz a prova, não vai embora não, fica por aí, porque vai sair o resultado assim que o último entregar, e se você quiser recorrer de alguma questão, você vai recorrer aqui. Por quê? Porque a prova escrita é na segunda-feira, a prova de tiro é na terça, e a prova oral e a prova de comandos é na quarta. Então, não adianta você falar, eu saí lá da prova de segunda-feira, não gostei, eu quero recorrer. Perdeu. Só quem passou foi para o dia Foi seguinte, para o né? A dia prova é seguinte. eliminatória. Eliminatória. Então, fica até o fim, aguarda a correção da prova, sai o resultado. Marcelo, vamos deixar uma coisa clara. A Polícia Federal tem uma extrema
extrema boa vontade para aprovar os instrutores. Mas, assim, boa vontade de mãe. Não fizeram nada ilegal, não aceitaram nada errado, mas gente recorrendo. Possível. Não, a pessoa vai lá, você quer recorrer? Eu quero. Não, porque, puxa, faltaram 2 questões, aí teve essa aqui que está com essa linguagem, mas eu não sou acostumado com essa linguagem, não tinha isso no material que eu... Tá bom, filho. Não está parecido com aquilo que está lá na cartilha da Polícia Federal? Você sabe que a gente não está preso naquilo, mas não tem problema. Toma seu ponto. Mais alguma coisa? Marcelo, eles foram muito bons, compreensivos, quando a pessoa disse, olha, essa questão me causou essa dúvida, porque essa palavra desce dessa forma, então eu achei que isso aqui ficou confuso, poderia ser assim ou assado. Tá bom, meu filho. Então, te dou esse ponto. Mais alguma coisa? Sendo coerente, né? Sendo coerente. Então, todos os recursos que foram minimamente coerentes foram acatados, e aí o pessoal foi para a próxima etapa. Então, eu percebi, Marcelo, puxa, podem falar o que quiser, cara, mas a Polícia Federal te trata com muito respeito, com muita atenção. São extremamente dedicados àquela experiência que você está vivendo ali, de explicar tudo, de perguntar como está, respondem perguntas, foram muito nota 10. Não é um ambiente de pressão, no sentido de, cara, eu não gosto de você, eu não gosto de estar aqui, e eu tô louco para te reprovar. Já foi diferente, viu, pessoal? Hoje em dia, o clima mais... cara, estamos aqui para ajudar e gostaríamos que você fosse aprovado. É esse o, faça a sua parte. O clima. Exatamente. Só faça a sua parte.